A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 5 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Realidade Bíblica da Santificação Cristã. Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, lição de número 5, estaremos comentando a realidade bíblica da santificação cristã. Então, meus amados irmãos, estamos dando prosseguimento àquilo que nós estamos estudando ao longo deste trimestre sobre essa nossa conduta cristã, a nossa vida prática, ou seja, é o padrão que nós estamos seguindo, é o padrão bíblico que nós estamos trilhando e falando e comentando para os irmãos para que possamos crescer, tanto na graça quanto também no conhecimento. Na lição de hoje nós vamos focar um pouco falar sobre a santificação, um assunto que está sendo pouco comentado nas nossas igrejas, porque muitas vezes causa incômodo naquelas pessoas que estão fora do padrão bíblico. Mas o crente que está dentro do padrão bíblico, ele gosta de ouvir sobre santificação, ele estuda sobre santificação, ele pratica a santificação. Então, a santidade, meu irmão, ela é uma característica moral, ela é uma característica prática da fé cristã. É um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Por quê? Porque ele traz praticidade. Além de ter uma característica moral, é uma característica prática. Por quê? Porque é possível perceber a pessoa que está andando em santidade. Então, meu irmão, dentro do mundo, tudo que vai contra os preceitos mundanos, que vai contra o que o mundo oferece, é taxado como desprezível, é taxado ali como algo ridículo. Isso na visão mundana. Por quê? Porque o homem dos nossos dias, ele vê a santidade por meio de caricaturas daqueles grupos de pessoas que falam que as pessoas ali são retrógradas, são atrasadas, estão desconectadas dos nossos costumes, das regras deste mundo. E não são poucas expressões que usam para atacar o crente. Por quê? Porque a verdade, meu irmão, é que a santidade para o mundo, como eu falei, ela é desprezível, pois ela faz parte do caráter de Deus. E o mundo, ele não aceita que a santidade exigida pelo Senhor seja uma ordem para todas as pessoas. Por isso essas pessoas taxam-nos de diversos adjetivos para tentar nos humilhar, para tentar nos intimidar. Mas o crente, meu irmão, que segue o padrão bíblico, está alinhado com aquilo que está ensinado na palavra de Deus. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a santidade de Deus. Neste ponto aqui, a gente tem que definir a palavra santificação. Santificação representa o ato de uma pessoa se separar com uma finalidade específica de servir a Deus, não apenas de servir a Deus, mas de ser útil para Deus. Ou seja, ser santo é o que nós já entendemos, é ser separado. Separado não quer dizer isolado, separado não quer dizer distanciado, mas é dentro do mundo manifestando a santidade de Deus. Então a santificação, meu irmão, ela também é muito mais do que seguir regras, ou seja, pessoas que estão alienadas seguindo regras e preceitos para não pecar ou adotar um estilo de vida de isolamento. Isso não é santidade, isso não é santificação. Nos dias de Jesus já fizeram isso. Jesus deu a lei perfeita, boa para eles seguirem, mas o que eles fizeram? Em cima daquilo que Deus tinha dado para eles, acrescentaram normas, acrescentaram o que? Leis para seguir, leis deles, no caso, leis do homem, ou seja, as suas normas subsidiárias, para que não transgredisse as principais. Deus deu a lei, 10 mandamentos está aqui. Ele criou leis secundárias, leis subsidiárias da mente dele para viverem uma vida santa. E quando Jesus veio, Jesus censurou, porque o que eles estavam fazendo era distanciando as pessoas de Deus, meu irmão. Então as regras, ela tem valor, tem valor, tem valor. Nós não dizemos que a regra não tem valor, tem valor, mas não são suficientes para nos aproximar de Deus.
Elas nos servem como referencial a ser observado em determinados casos. Então isso tem que ficar claro, porque a proposta que nós estamos nos referindo aqui é a finalidade espiritual, meu irmão. Nós estamos buscando a realidade espiritual. Então as regras, elas são boas, são sim. Mas as regras, os pormenores ali, aquelas além daquilo que Deus deu, distancia as pessoas de Deus. E isso não é santidade. Santidade não é isso. Santidade é servir a Deus e ser útil para Ele, seguindo os preceitos divinos, sem subterfúgios, sem atalhos, sem regras demasiadas das cabeças dos homens. Então isso tem que ficar claro. Por isso o autor vai falar aqui neste primeiro tópico, falando sobre a santidade de Deus. Porque primeiro, Deus é santo. E a palavra de Deus nos mostra isso. E este é o primeiro motivo pelo qual os crentes devem ensinar e buscar a santidade, porque Deus é santo. Deus falou que Ele é santo, e importa que nós sejamos santos. Sede santo porque eu sou santo. Então o culto a Deus, meu irmão, era banhado, vamos falar assim, era ali cheio de indicações, de súplicas a um Deus que é santo. O Salmo 95, versículo 9, a Bíblia nos fala que adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, adorar ao Senhor na beleza da santidade. Então, o culto a Deus precisa contemplar a realidade de um Deus que é santo. E isso é visto nas formas que nós rendemos louvores a Deus, nossa forma de falar, de ler a palavra, de ouvi-la, de contribuir com nossos recursos e ser úteis um para os outros. Por quê? Porque o Deus que nos chamou é um Deus santo. O segundo subtópico fala: o Senhor Jesus, Ele é santo. Jesus é descrito, meu irmão, como estando bastante tempo cercado de pessoas pecadoras. Não é à toa que os fariseus, que os escribas chamavam e muitas vezes falavam para os discípulos de Jesus e falavam: por que o mestre de vocês se faz amigo dos pecadores? Mas o que Jesus estava fazendo ali? Estava buscando os perdidos da casa de Deus. Entretanto, embora Jesus estava sempre cercado de pessoas de mais horrendos pecados, ele não foi afetado pelos pecados delas. Por quê? Porque Jesus, ele é santo. Ele veio cumprir o desígnio de Deus para que hoje nós possamos temos essa oportunidade de estarmos reconciliados com Deus, porque foi através da morte de Cristo que Ele nos reconciliou. Ele nos deu esse ministério de reconciliação, de mostrar para o mundo que para se achegar a Deus tem que passar por Cristo, porque Ele é santo. E o único que é capaz de nos ligar a Deus é Cristo. Por isso Ele veio e padeceu por cada um de nós. Ele trouxe esse propósito da salvação que Jesus nos trouxe. E dentro desse propósito da salvação está incluída a santificação daqueles que são salvos pelo Evangelho. Porque para se chegar a Cristo, tenho que me santificar. Porque só os santos que verão a Deus. Então Jesus Cristo é santo. E por fim deste tópico fala sobre o Espírito é santo. Isto está até no nome. Como se chama o Espírito de Deus? Espírito Santo. Deus nos deixou um guia. Deus nos deixou, meu irmão, um outro consolador da mesma espécie, natureza e essência de Cristo, ou seja, o Espírito Santo. Ele que nos ajuda a caminhar, a estar sempre em busca da perfeição, porque Ele está dentro de cada um de nós. Então, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos que manifestar a glória de Deus, porque o que está em nós é santo. A quem rendemos glória é santo. Quem morreu por nós é santo. Então, o Espírito Santo, ele é santo. E o poder do Espírito Santo, meu irmão, para a santificação, ela está disponível para todos os crentes. Pois essa é a intenção de Deus para o seu povo, que o povo dele seja
Santo. Então, a tarefa do Espírito Santo na presente etapa da história da salvação, ela tem 4 tarefas: levar o mundo à convicção, quem leva o Espírito Santo; purifica o crente mediante o sangue de Cristo, no novo nascimento, quem nos coloca, insere no corpo de Cristo, o Espírito Santo; torna real na vida do crente o pronunciamento jurídico da justificação já feita por Deus, e reveste o crente de poder, a fim de que ele possa ser ajudado nesse processo de santificação de outras pessoas, por meio da pregação do Evangelho e da edificação do crente, porque tem atuação tanto para o mundo quanto para a igreja. Então, o Espírito Santo ele tem essa função. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre a santificação como um processo. Neste ponto aqui, ele vai falar das 3 santificações que comumente nós falamos: santificação posicional, progressiva e a final, ou a regeneração, a redenção, como nós podemos também colocar como redenção ou perfeita, que é quando nós estaremos em estado perfeito. Mas seguindo a linha do autor aqui, ele vai falar sobre a santificação posicional. Nessa santificação posicional aqui está mostrando que aquele que aceita a Cristo, que for o salvo em Cristo, eles são santos. E esses santos, ele passa por tribulações. E muitas vezes eles não demonstram perfeição, mas são considerados santos. É a nossa posição diante de Deus. Paulo, quando está escrevendo aos Coríntios, ele fala aos santos que estão em Corinto. Mas como era Corinto? Corinto era uma cidade, meu irmão, onde os crentes ali estavam em pecados horrendos. Era pecados tão graves que nem entre os gentios acontecia o que eles faziam. Mas Paulo chama eles de santo. É possível não entender de imediato a intenção de Paulo quando faz essa saudação, pois as práticas daquelas pessoas não poderiam refletir necessariamente um estado de santidade, mas Deus os via assim, como santos. Essa é a santificação que nós estamos chamando de posicional. Os salvos em Cristo, eles estão numa posição de santidade diante de Deus, porque eles estão agora fazendo parte do corpo de Cristo, estão em Cristo. Então isso é a santificação posicional, é a nossa posição diante de Deus como santo. E essa posição, nós tomamos ela, somos lavados, regenerados justamente na nossa convenção. O Espírito Santo nos lava com seu poder regenerador e nos faz santo. E agora a nossa posição diante de Deus é de santos em Cristo Jesus. A segunda santificação que o autor fala é a santificação progressiva. Essa santificação aqui é que nós somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã. Isso é claro, nós estamos trilhando essa caminhada, e nesta caminhada nós não podemos retroceder. Então, a cada ocasião em que um servo de Deus está resistindo ao pecado, ele não está somente glorificando a Deus em suas ações, mas ele está crescendo em santidade. E esse crescimento nos leva, meu irmão, a ser mais parecido com Cristo. E a progressão, ela não deve ser vista como algo ruim, pois a cada dia crescemos em santidade. Por isso o Provérbios 4,18 nos fala: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, é o progresso do crente, a cada dia buscando a perfeição em Cristo Jesus. Então essa santificação é uma jornada espiritual para toda a vida. É a santificação progressiva, é para toda a vida. E isso requer esforço do ser humano, sim, e ajuda da parte de Deus. Porque aqui, meu irmão, tem a parte humana. Na posicional, não. Na posicional, o Espírito Santo nos pegou e nos santificou, e nós somos santos. Na santificação progressiva, é o crente agora que vai batalhar diariamente na sua caminhada, resistindo às astutas ciladas do maligno, evitando e fugindo da concupiscência, da carne, dos olhos, da soberba da vida, não amando o mundo, nem o que no mundo há, resistindo ao inimigo, resistindo à tendência natural da nossa natureza caída, que é
sempre buscar o pecado. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos progredindo. Isso é o que nós chamamos de santificação progressiva. É a cada dia ali nós buscando ser santo, agradando a Deus e fazendo a sua vontade. Isso é santificação progressiva. A santificação perfeita ou final é a redenção. É a nossa glorificação. É quando nós formos transformados. E quando o nosso corpo abatido for transformado, seremos semelhantes a Cristo, como a palavra de Deus nos fala, porque seremos semelhantes a Ele, ou seja, ausentes do pecado. É a ausência do pecado. Nós não pecaremos mais. A nossa natureza pecaminosa não existirá mais no nosso corpo transformado, porque não vai ser outro corpo, meu irmão, que nós vamos receber. Não é outro corpo. É esse mesmo corpo que nós temos que será transformado, será glorificado. Então seremos semelhantes a Cristo, ou seja, hoje nós não estamos debaixo da condenação do pecado. Entretanto, temos uma natureza pecaminosa e por isso ainda pecamos. Mas na santificação perfeita, ao final, a glorificação, estaremos isentos do pecado. Não pecaremos mais. Nós não estaremos sujeitos à morte. Estaremos desfrutando no estado da santificação perfeita com Deus. Ela ainda irá ocorrer em sua plenitude, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Terceiro tópico da lição, o autor vai falar justamente sobre a santificação na prática. Aqui vai entrar a praticidade da santificação. No primeiro ponto, ele vai falar santidade na vida diária. Isso aqui é no nosso dia a dia, ou seja, o reflexo contrário do que o mundo oferece, do que o mundo faz, é andando na contramão do mundo. Nós estamos andando na contramão do mundo. O mundo parte para um lado, nós estamos no sentido contrário, caminhando para o céu. E nessa santidade, na vida diária, é a manifestação da nossa santidade nas nossas vidas, ou seja, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, aonde quer que estejamos, temos que manifestar a santidade. Essa santidade vai mostrar, vai refletir Deus em cada um de nós. É como Paulo escreveu aos Coríntios, que nós devemos, meu irmão, ter o bom perfume de Cristo. E quando estamos em um ambiente dominado pelo pecado, com pessoas que estão aversas à vontade de Deus, seguindo seus próprios caminhos, a palavra de Deus nos fala que este bom perfume de Cristo que está em nós vai exalar o cheiro de morte para aquelas pessoas, porque elas estão vendo que ali tem um servo de Deus que anda ao contrário do que eles pensam, do que eles fazem, das suas obras do mal, das suas obras pecaminosas, mas que segue a Cristo. Ou seja, então, o perfume exalado pelo crente naquele ambiente é de morte para a morte, mostrando que aquelas pessoas, e eles entendem isso, porque é a Bíblia que fala, a Bíblia, meu irmão, ela é perfeita, como nós ensinamos no trimestre passado. Infalível, inerrante. Ela é suprema, soberana. O que ela fala acontece, está lá escrito. Aquele que tem um bom perfume de Cristo, em um ambiente desse, exala cheiro de morte para morte. Mas para os que são salvos em Cristo, exalam vida, porque aqueles estão em vida. Então essa é a diferença, meu irmão. Então eu tenho que manifestar a santidade a qual eu estou no meu dia a dia, resistindo a essas astutas ciladas do maligno e caminhando rumo ao céu para agradar única e exclusivamente a Cristo. E essa santidade de Deus em nós, meu irmão, ela é vista justamente pelas nossas ações. Nós estamos sendo observados. O descrente, o pecador, ele não lê a palavra. Tem muitos crentes que nem lê. Imagina o pecador, o ímpio. Ele lê a nossa vida. A nossa vida é o que eles veem. E a grande verdade disso que eu estou falando para vocês é que um irmão que ninguém nunca falou, nem nunca falou dele, nem nunca viu, nem nunca deu opinião sobre nada, ou irmão ou irmã, isso certamente aconteceu com alguém que você conhece. Mas quando aquela pessoa caiu em pecado, aí você verá
Ou você já viu se isso aconteceu? Quantas pessoas vão apontar o dedo? Viu lá o crente? Viu lá o que ele fez? Andando errado, fazendo coisa errada. Porque nós estamos sendo observados. Cuidado, crente. Vigia na terra, porque santidade, ela é vista em nossas ações. É os nossos trajes, é com as nossas falas, nosso conviver, nosso trabalhar. Então, presta atenção. A santificação, meu irmão, ela faz parte da nossa vida também e ela opera em nós através da palavra de Deus. Jesus falou sobre isso em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele falando aqui dessa ação de Deus de nos santificar. E essa santificação ela vem pela palavra de Deus. Então, o tempo que nós ganhamos lendo a palavra de Deus, meditando, estamos crescendo espiritualmente, alimentando-nos espiritualmente. Estamos ali, meu irmão, buscando especificamente a santidade. Porque Jesus Cristo falou que a palavra de Deus, ela nos santifica. E a palavra de Deus, ela é a verdade. Quem nos santifica na verdade é Deus, através da sua palavra. Porque a verdade, ele fala, é a tua palavra. A palavra de Deus nos fala. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a palavra de Deus, ela gera santificação para aquele que guarda no seu coração. É a praticidade da palavra. Não é apenas ser ouvinte, mas ser praticante. Jesus falou sobre isso. E assemelhou a um homem que constrói a sua casa sobre areia, que é aquele que ouve a palavra, mas não pratica, mas aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra, que vem a tempestade, vem as tribulações, vem a adversidade, ele permanece firme, porque ele não apenas ouviu, mas ele ouviu, guardou e escondeu no seu coração para não pecar contra Deus e estar firme em Cristo Jesus. Então a palavra ela santifica cada um de nós. Meu irmão, lição maravilhosa para a nossa vida que nós falamos neste subsídio, lição de número 5, que nós falamos justamente sobre a realidade bíblica da santificação cristã. Assim, nós estamos encerrando a nossa lição e até a próxima lição, se assim o Senhor Deus permitir.